nossas escolas primárias, como se chamava então. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Visão e audição. Sempre começa assim. Primeiro a visão e segundo a audição. Há uma diferença extraordinária em ser cego ou não ser. Há uma diferença extraordinária entre ver e não ver. E há uma grande diferença entre ser surdo e ouvir. Eu estava, por causa do que Deus me falou, eu fiz uma rápida consulta e descobri que há uma sociedade de surdo nos Estados Unidos que se recusa terminantemente a receber qualquer tipo de oração para que os surdos sejam curados, porque eles se consideram altamente felizes da maneira como nasceram e não admitem nenhuma intervenção no seu modus vivendi. Nasceram surdos, estão felizes em ser surdos e morrerão surdos. Isto não pode acontecer com a igreja do Senhor. Por isso Deus diz: surdos, ouvi, eu quero curar vocês. Eu quero curar vocês, surdos, para que voltem a ouvir a minha palavra. Há tantas vozes falando hoje para a igreja que é preciso ter muito discernimento espiritual. Há tantos psicólogos dentro da casa de Deus que a gente já não sabe realmente se o que está sendo ensinado é dos famosos da Europa ou é do eterno no céu. Há tanta exibição de conhecimentos humanos que já não tem assento em algumas tribunas, aqueles que não possam demonstrar erudição e eloquência, como se isso fosse a chave do nosso ministério, que não é. Chave do nosso ministério é humildade e submissão. Ser cego ou ser surdo? Esta é a questão. E eu estou lhes falando esta manhã, como se estivesse lhes trazendo uma palavra de advertência sobre este próximo futuro, que são os dias mais cruciais da história, por causa da proximidade da volta do Senhor Jesus. Há 3 tipos de surdos: os que nasceram surdos, os que se tornaram surdos e os que tapam os ouvidos para não ouvir nada. Alguns de nós são surdos porque já nasceram surdos, porque nunca ouviram nada que diga respeito ao que Deus está falando. São, na verdade, estereótipos de uma geração que não tem experiência com Deus. É uma geração que, ao invés de buscar do Senhor a mensagem para pregar nos púlpitos, inspiram-se nos Googles da vida, que nunca pode ser a nossa fonte de inspiração. Nós não precisamos de mensagem de aspas. Nós precisamos da originalidade da palavra de Deus que quer trazer para nós. Nós não podemos nos confundir e inundar as tribunas com o judaísmo que não pertence ao Evangelho. Eu não estou aqui esta manhã para lhes trazer conhecimentos do Talmud e nem de história dos hebreus. Eu estou lendo a Bíblia, que é a única fonte autorizada. E como a gente chega a um tempo em que as pedras já não fazem mais diferença, pouca diferença me faria ser apedrejado. E se o fosse, teria a glória de Estevão, que morreu falando. Como é que se pode esperar, pastor Cezino Bernardino, que este movimento continue a ser forte, continue a ser poderoso, continue a ser extraordinário, se os mais influentes pregadores da nossa nação não fazem mais apelos para a salvação? Nós estamos estancando a fonte do crescimento e abortando a expansão do evangelismo. Nós estamos embalados pelas palmas e pelos aplausos que fervem dentro de nós, nesse ego vil que herdamos de Adão, e estamos esquecidos que o melhor não é estarmos dando pela 1000ª vez a comida a quem está farto, senão trazemos um pouco de pão para quem está essencialmente faminto. Aqueles que estão entendendo, digam amém. A primeira abordagem é uma abordagem literal, a segunda é figurativa, a terceira é espiritual. Existem cegos, existem deficientes visuais, existem surdos, existem deficientes auditivos, existiram
existem e sempre existirão. Mas ainda hoje, sexta-feira, 27 de abril de 2012, ainda hoje, antes que nós deixemos este ginásio, o milagre de Marcos 7,36 vai se repetir. E Jesus vai tocar nos nossos ouvidos. Vai tocar nossos ouvidos e nós vamos ouvir uma voz que vai ecoar desde aquele painel até lá na porta. Efatá, 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 efatá. Abre-te! A segunda abordagem que desejo fazer esta manhã é relativa ao profeta Isaías. Nós lemos dois textos, Isaías 42 e Marcos capítulo 7. Isaías 42, o profeta recebe uma palavra pessoal do Senhor e diz, surdos, ouvi. E não adianta pensar que ele está falando com Babilônia. Não adianta pensar que ele está falando com Nínive. Não adianta pensar que ele está falando com a Pérsia. Não adianta pensar que ele está falando com Nabucodonosor, com Artaxerxes, com Herodião. Não, ele diz assim, quem é surdo senão o meu povo, o meu mensageiro, o meu servo, o meu povo. Estamos sendo vitimados, atacados, agredidos por uma terrível surdez que está entrando de repente nos ares do povo de Deus, e é preciso reagir. E eu pediria a Deus, sinceramente, que eu usasse qualquer outro para esboçar este movimento de reação, mas, não me fez de mim um mártir. Ele me deu o privilégio de alertar o povo que a nossa surdez vai passar. Quantos podem dizer esta tarde, aleluia? Quantos podem dizer? Nós temos estudado a história de Israel. Nós, quer dizer, todos nós. Uns mais e outros ainda mais. Uns menos e outros um pouco menos. Temos estudado a história de Israel. E nós poderíamos esta manhã catalogar os pecados de Israel. Um deles, terrível, abominável aos olhos de Deus, pecado da idolatria. Finalmente, Israel foi definitivamente curado da idolatria. Você encontra de tudo Israel, de tudo entre os judeus, menos idólatras. Foi curado. Há outros pecados de natureza moral, pecados que envolvem família, pecados que envolvem certas práticas que são pagãs, muitas coisas. E eu poderia esta manhã chegar e dizer aos irmãos que o sofrimento de Israel tem sido por causa da idolatria. Isto não é verdade. O sofrimento de Israel tem sido por causa do seu paganismo, e não é verdade. E eu poderia dizer esta manhã que o sofrimento histórico e milenar de Israel é devido àqueles desmandos da casa de Saul, ou então aquela síndrome de ausência de espiritualidade que caiu sobre Eli, e outras coisas. Não, senhoras e senhores, eu quero fazer uma pequena denúncia. O maior pecado de Israel ao longo dos anos, desde o Êxodo até Malaquias, para citar o texto canônico, o maior pecado de Israel foi exatamente este: tornar-se surdo à voz de Deus. O maior pecado de Israel foi ter um Deus que fala e não ouvir o que Deus fala. Foi ter um Deus que tem o que dizer e ele não está interessado no que Deus está dizendo. Ou então chegar, como disseram para Josué, nós sempre ouviremos tudo aquilo que tu falares, e dizer para Moisés, nós te obedeceremos, e dizer para Davi, somos leais a ti, e depois promover guerras intestinas. Deus tem palavras de ordem para o seu povo em lugares especiais, e este lugar aqui é um lugar especial. Esta não é uma tribuna para Camboriú. Isto aqui não é uma tribuna para Santa Catarina. Isto não é uma tribuna para o Brasil. Deus tornou esta tribuna, a tribuna deste ginásio, a tribuna daquele pavilhão, a tribuna do templo. Deus tornou uma tribuna para o mundo. Quem fala aqui está falando para o mundo. Então eu estou falando esta manhã para a igreja do Senhor na terra inteira. Surdos, ouvir. Surdos, ouvir! Surdos, ouvir! Efatá, vozes femininas. 1, 2, 3, efatá. Efatá, vozes masculinas.
Você vai ouvir o eco desta voz hoje de madrugada no hotel.